Boa tarde, meus queridos alunos. Vamos lá continuar nossas aulas sobre civilizações antigas orientais. Hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo, civilizações do Nilo. Nós temos lá a civilização da Núbia, civilização do Egito. A civilização da Núbia a gente vai trabalhar numa próxima aula, tudo bem? Hoje, 15 de abril de 2020, vamos lá para a nossa segunda videoaula sobre civilizações antigas. Continuando, pessoal, vamos lá então entender que a África, né, nós temos várias organizações políticas antes mesmo da chegada dos europeus, lá no século XV. A África vai ser marcada pela a existência de muitas aldeias, cidades-estados, reinos e impérios. Inclusive, o Egito passou por esse processo. Até chegar à sua fase de império, o Egito passou por todas essas organizações políticas, certo? O que seria uma aldeia? Uma aldeia é uma organização na qual tem uma liderança. Essa liderança exerce o papel de justiça, exerce o papel de distribuição das terras, comanda o exército, governa normalmente com um conselho que o auxilia, e também eles promovem muitas manifestações religiosas, cultos aos antepassados mortos, consultas aos espíritos da natureza, certo? Então isso aí configura mais ou menos uma aldeia, que seria uma cidade-estado. Uma cidade-estado já exerce um governo próprio, tem autonomia política, nós já temos um centro comercial, com mercados, nós já temos aí mais grupos sociais mais bem definidos, comerciantes, artesãos, agricultores, pastores, e também nós temos uma área rural na cidade-estado. Um reino já tem uma complexidade maior, uma reunião de aldeias e cidades, né? Tem um líder que exerce autoridade sobre todos, né? Sobre todas essas aldeias e cidades. Nós temos também uma capital. Essa capital ela concentra riquezas, poder, gente e tem mais ofertas de alimentos e serviços. Normalmente, quando esses reinos começam a expandir seus territórios, eles estão formando um império, que é um conjunto de cidades e reinos ou regiões, e todos subordinados ao governo da cidade ou daquele reino que exerce mais poder, ou seja, que é o mais poderoso. Tudo bem? Então tá aí, falando dessas organizações políticas, eu estou dando o conceito de cada uma delas. Olha aqui, para você ver na imagem, né, nós temos aí a Alteza Aderemil I, ONI da cidade de Ilé-Ifé, na Nigéria. Essa imagem é de 1930, e aí você vê que o ONI está vestido à moda de seus ancestrais e tem dois cetros na mão, que um representa o poder político e o outro o poder religioso, tá ok? Então você tem uma noção do que seria esse rei, esse imperador poderoso aí que nós vamos falar. Bem, a civilização do Egito ela começa a se sedentarizar entre 7.000 e 5.000 a.C. Então nós temos aí a formação das primeiras aldeias nessa região aqui do nordeste da África, uma região desértica, mas que houve uma condição para formar uma civilização por conta da existência do Rio Nilo, tá certo? E olha aí o Rio Nilo, essa civilização fantástica do Egito Antigo, né, que sobrevivia em função dessas cheias do Nilo, que nem sempre eram regulares, mas quando costumava ser, garantia a sobrevivência, garantia a produção de excedentes, e tudo em função das cheias, quando deixava sobre as margens do rio, aumentando as áreas cultiváveis, deixando humus, né, que eram restos de animais, restos de plantas, que acabavam virando ali um adubo natural. Você vê aqui, olha, nessa imagem, eles usando um instrumento que eles utilizavam bastante para botar a água do rio nos canais de irrigação, né, a chaduf chamada. Nessa outra imagem você vê, certo, o uso do rio também como transporte, como uma via, né, para se locomover, levar pedras, levar mercadorias, pessoas de um lado para o outro do rio, e também quando o Egito começou a trabalhar com outras civilizações, fazer comércio, atividade comercial, o rio Nilo era como uma verdadeira via, né, para levar e trazer mercadorias, certo? E aí uma pergunta que eu faço para vocês, e eu já vou responder logo em seguida, mas vamos refletir. Uns dizem que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o Nilo foi um presente dado ao povo egito e só por isso houve o desenvolvimento da civilização. Mas outros historiadores dizem assim, e o trabalho humano? Porque teve que ter trabalho humano, teve que ter organização,
administrativa para coordenar todas essas obras hidráulicas, canais, diques de contenção, barragens, e, e pergunta-se assim, qual o mais importante, só a existência do Nilo ou o trabalho humano? E como eu disse que eu ia responder logo em seguida, eu considero os dois, né? Ou seja, a existência do Nilo cortando aquele deserto, mas também o trabalho humano, ou seja, é uma união dessas duas características que promoveu a existência e a duração dessa civilização egípcia antiga, né? Que durou, a partir do Império, mais de 3.000 anos, beleza? Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula sobre o Egito Antigo. Bem, nós temos aí, da aldeia ao império, esse processo, né, que foi ocasionando a consolidação, o firmamento dessa civilização, e eles promoviam nas aldeias uma agricultura irrigada, local, não é, sem se distanciar muito do rio, de forma descentralizada. Cada aldeia tinha seu governo, sua liderança, como eu já falei, mas entre 7.000 e 5.000 a.C., nós vamos ver nessa sedentarização a formação dos primeiros núcleos humanos sedentários, usando também cada vez mais inovações agrícolas, né, inovações tecnológicas voltadas para a agricultura. Nesse período, nós vamos perceber um aumento populacional, a construção de diques e canais cada vez mais arrojados e um trabalho coletivo, além da especialização do trabalho, ficando cada vez mais complexo, promovendo aí a consolidação dessa sociedade, dessa civilização. Continuando, falando da aldeia ao império, essas aldeias, né, promoviam disputas, né, normalmente querendo a terra mais fértil, também disputando questões hegemônicas, a disputa pelo poder, promoviam alianças com umas e guerra contra outras, e iam se fundindo, iam se concentrando, formando aldeias, cidades, formando até reinos, ou seja, essas comunidades unificaram-se a partir das aldeias, dando início às cidades, cidades iam se fundindo, dando origem aos nomos, como nós chamamos, né? Essas cidades eram governadas por nomarcas, e aí dá o nome de nomos, espécie de pequeno reino. E as disputas continuavam por terras férteis, hegemonia, e deu origem a dois reinos, o do Alto e o do Baixo Egito. Ali por volta, né, de 3.500, num processo, sempre é um processo a história, de 3.500 até 3.200, mais ou menos, nós vamos ter a fusão desses dois reinos, o do Alto Egito, que fica ao sul, e do Baixo Egito, que fica ao norte, já próximo a Foz, onde o rio Nilo deságua ali no mar Mediterrâneo. A partir de 3.300, as cidades do Alto Egito passaram a conquistar as cidades do Baixo Egito, e aí promoveu-se a unificação. Para uns 3.100, outros 3.200, isso aí não importa, é só uma data aproximada. Nós vamos ter o primeiro faraó, ou seja, o governo unificado. Aqui na imagem você vê a unificação dos dois reinos, ou seja, a coroa branca e a coroa vermelha, aqui representando os reinos do Alto e do Baixo Egito, e aqui nós temos a coroa unificada representando a formação do Império Egípcio. Nessa unificação, os nomarcas tornaram-se funcionários e representantes do faraó, ou seja, eles não deixaram de existir, mas de vez em quando a gente vai perceber na história do Egito que esses nomarcas muitas vezes não vão respeitar muito a autoridade do faraó, quando o Egito então passar por problemas de crises e instabilidades políticas, por exemplo. Nos palácios havia o controle sobre a terra, as obras de irrigação e os tributos, né, que normalmente eram os excedentes e trabalho pagos pelos felazes camponeses ao Estado. E também nós temos uma divisão e especialização do trabalho cada vez mais complexa, como eu já disse no processo anterior. Isso ia cada vez ficando mais aprofundado. E aí formava-se uma sociedade hierarquizada que a gente vai ver mais à frente. Aqui eu coloquei nesse slide uma periodização da história do Egito Antigo. Então, assim, desse processo que desencadeou na unificação, e aí nós temos a formação do Império, nós temos aí o primeiro período chamado de período arcaico, que vai mais ou menos de 3.200 a 2.700 a.C. Só lembrando que essas datações, você não precisa ficar decorando essas datações, é só para você ter uma referência e uma noção
dessa linha do tempo e da duração desse império, certo? Aí o Antigo Império, de 2700 a 2200 a.C., período que nós vamos ter a formação, a criação das grandes pirâmides, que depois eles foram abandonando. O período intermediário. Eu vou falar de 3 períodos intermediários. O que é que marca esses períodos intermediários? Normalmente, é um momento de crise, de instabilidade, de retrocesso econômico, e aí nós temos essas fases chamadas de períodos intermediários. E aí, no Médio Império, né, de 2010 a 1785 a.C., nós vamos ter um período marcado por um grande desenvolvimento no comércio, de expansão para a região sul do Império Egípcio. Mesmo com esse desenvolvimento, crises internas, disputas internas provocaram um enfraquecimento, ou seja, o desenvolvimento foi econômico, territorial, mas internamente houve disputas que ocasionaram um enfraquecimento e posterior uma invasão dos Hicsos, que durou mais ou menos uns 170 anos. E aí nós temos mais então, um período intermediário, ou seja, um período de enfraquecimento, de recuo econômico e de instabilidade política. O novo império já foi marcado pela restauração do império do Egito Antigo. O exército foi potencializado, carros de guerra, cavalaria, e aí o Egito entra numa fase de crescimento, ou seja, eles dominam a Síria, eles dominam a região dos fenícios e chegam até o rio Eufrates na Mesopotâmia, certo? Então é um período de expansão. Só voltando aqui um pouquinho no período do Médio Império, nesse momento, com a expansão do comércio, é que começa a se consolidar o grupo dos comerciantes no Egito Antigo. E a Baixa Época, né, logo sucedida pelo período intermediário, a Baixa Época é o período de decadência do Egito Antigo, quando eles começam a perder força, não se organizam mais, e aí há uma série de um processo secular de dominação, ou seja, os primeiros são os persas, que dominam aí por volta de 525, logo em seguida os macedônios, romanos, certo? E aí vai até o domínio árabe lá no século VIII, beleza? E o domínio inglês no século XIX, até quando eles conquistam a sua independência, beleza? Então, vamos aí continuar falando sobre o Egito Antigo. Na estrutura política, pessoal, nós temos uma monarquia teocrática. Nós já falamos sobre isso lá na Mesopotâmia, ou seja, é uma monarquia onde o rei ou imperador, no caso aqui o imperador faraó, ele junta forças políticas e religiosas, ou seja, uma coisa não se desvincula da outra. E no Egito, em especial, o faraó ele é um deus na terra, né? Dos vários deuses que eles acreditavam, o faraó era mais um, né? Descendente de sangue nobre, filho de Horus, certo? Deus Horus. Então, assim, essas dinastias eram uma sequência de imperadores muito poderosos, que normalmente eram da mesma família, né, dinastia, e aí eles iam sucedendo de forma hereditária o cargo. Algumas mulheres, inclusive, ocuparam o cargo de faraó. É um estado despótico, ou seja, já falei sobre isso também na aula de Mesopotâmia, ou seja, ele centraliza praticamente a administração, claro que tem parcerias como os altos funcionários, sacerdotes, os vizis, né, que eram muito importantes depois do faraó, porém, o faraó é quem concentra essa força, esse poder. Por isso que quando a gente fala de períodos intermediários, é o momento que o faraó não tem essa manutenção do estado despótico, esse controle rígido do estado despótico, certo? O faraó exerce várias funções, dentre elas as mais importantes, chefe político e também chefe religioso, divindade. A sociedade egípcia, ela é uma sociedade de castas, é uma sociedade hierarquizada, é muito rígida, certo? Ou seja, o que eu quero dizer com rígida? Com pouca mobilidade social. Normalmente, a posição do indivíduo naquela sociedade está no nascimento, ou seja, quando ele nasce, ele já sabe que vai ser para sempre daquela casta, daquele grupo. Por isso que eu falo que é vitalício, que é para sempre, e hereditária, porque normalmente o filho de um camponês vai ser camponês. E agora vamos aos grupos sociais dessa civilização, dessa sociedade da civilização egípcia. Então, o faraó, que é essa figura mais importante, certo? Ele personificava o Estado, se impunha como o soberano divino. Então está aí a figura do faraó, no caso aqui o busto do rei Ramsés II,
aí do Museu Britânico, em Londres, né? Essa imagem é de 2016. E aí nós temos logo abaixo do faraó e família, os altos funcionários, os sacerdotes e os escribas, muito importantes. E aí eu destaco dos altos funcionários, eu destaco o vizir, né, que era uma espécie de governante local, que depois do faraó ele tinha amplo poder, né, trabalhava na administração, é uma figura muito importante. Aqui nós temos a imagem de um sacerdote, né, que é essa figura que ajudava a legitimar o poder do faraó, confirmando a sua característica de divindade, ou seja, o faraó ele confirmava que era um deus, e também ajudava nos templos a cultuar as outras divindades, certo? Um outro personagem, outro alto funcionário muito importante, falei sobre os escribas na Mesopotâmia, que também existia a figura do escriba no Egito Antigo, ou seja, era um funcionário muito importante, porque ele cuidava da contabilidade do Estado, principalmente. Ou seja, ele era um dos poucos que tinha o conhecimento da leitura e da escrita, né? Nós vamos falar sobre a escrita egípcia mais à frente, e esse era uma figura, né, o escriba era uma figura muito importante nessa estruturação, nessa organização e administração do Estado egípcio. E logo em seguida nós tínhamos os artesãos, os comerciantes e os militares. E o exército, né, que era composto pelos chefes militares, mas também existia, no caso, os militares que, quando não estavam em guerra, estavam servindo como felazes, como camponeses, certo? Sobre o artesanato, eu queria destacar que havia dois grupos de artesãos. O alto artesão, que confeccionava objetos mais refinados, que cuidava de criar esses objetos para a família do faraó, para a nobreza, e os baixos artesãos, ou artesãos baixos, que representavam aqueles que confeccionavam objetos que eram mais populares, como armas e outros objetos menos refinados. Então, existiam dois grupos aí de artesãos. E os comerciantes, como eu já falei, né, a partir do Médio Império, quando a gente começa a negociar com outros povos, e aí começa a se consolidar a imagem, a personagem do comerciante, beleza? Então, vamos lá continuar. E lá embaixo, na sociedade, nós tínhamos os escravos e camponeses. Professor, quem era a maioria? Olha, os camponeses, eles compunham a maioria da sociedade egípcia, eram os felazes, aqueles que trabalhavam nas terras do Estado, aqueles que promoviam as obras públicas, que integravam o exército em épocas quando eles estavam em guerra, e também trabalhavam nas obras públicas. Os escravos, eles eram mais direcionados aos trabalhos mais perigosos, nas minas, nas pedreiras, e também, de vez em quando, eram convocados para as obras públicas, ou seja, eles não representavam uma maioria da sociedade e, portanto, a base da mão de obra era servil, ou seja, era desses camponeses. Por isso que, assim como na Mesopotâmia, a gente considera o modo de produção do Egito Antigo também esse modo de produção asiático ou hidráulico, né? Então, já falamos sobre esse conceito na aula sobre Mesopotâmia, beleza? Bem, então vamos continuar nossa aula sobre sociedade egípcia e mais características dessa sociedade. O casamento, em geral, predominava a monogamia. Na elite, podia ter a poligamia e era comum também, na família do faraó, a endogamia, o casamento entre irmãos, até porque eles não queriam perder o poder e manter aquela dinastia existente, certo? Os egípcios davam importância à família e por isso respeitavam muito as suas mães. A mulher egípcia podia adquirir propriedades, legar bens e fazer testamentos. Daí a gente considera essa sociedade egípcia também estruturada num matriarcado, beleza? Na economia, pessoal, a base era agrícola, ou seja, era a principal atividade econômica, a agricultura, mas nós também percebíamos a pesca, a caça, a criação de animais, o artesanato, o comércio, como já foi dito anteriormente, certo? Então aqui tem mais detalhes, vocês vão receber os slides, ou está aqui no vídeo, e vocês vão perceber mais características, ou seja, os camponeses trabalhavam aí 8 meses na agricultura e 4 meses na época de inundação, eles eram direcionados a obras hidráulicas nos templos, palácios e pirâmides e até convocados em guerra, certo? Os escravos exerciam trabalhos mais perigosos,
minas e pedreiras, como já falei anteriormente. Falei também do artesanato e o comércio, né? Ou seja, internamente era desenvolvido, sem moedas, no exterior eles promoviam grandes expedições, era sempre administrado pela figura do faraó, mais uma função do faraó, exportavam vinhos, óleos vegetais, papiro e móveis e importavam pedras preciosas, marfim, perfumes e madeiras. Bem, na escrita, pessoal, nós temos aí a escrita egípcia. Ela não é a mais antiga do que a escrita cuneiforme, mas é bem próximo aí o surgimento dessa escrita. Ela surgiu por necessidade religiosa, mas também por necessidade de contabilidade do Estado, que surgiu e se tornou mais complexo, e aí surgiu essa necessidade de se registrar essas informações. E nós tínhamos três tipos de escrita no Egito. A hieroglífica, né, que é mais conhecida para a gente, sagrada, a hierática, que era usada mais nos documentos administrativos, e a demótica, que era mais popular. E ela já foi traduzida, né, graças à descoberta dessa pedra chamada Pedra de Roseta. A gente vai falar já já dela. Essa Pedra de Roseta, ela foi assim um marco, né? O soldado de Napoleão, Bouchard, ele encontrou essa pedra numa expedição quando Napoleão Bonaparte dominava o Egito. E aí, François Champollion, ele conseguiu decifrar e percebeu que se tratava de um mesmo texto, escrito uma parte dele em grego. Esse mesmo texto estava aqui escrito na escrita demótica, né, que era mais popular, e também escrita em hieróglifos, ou seja, era a descoberta, a decifração da escrita egípcia. Bem, e na religião nós temos aí uma característica especial, porque era uma sociedade, era uma civilização que estava muito em volta da religião. Os egípcios eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, há quem diga que eles acreditavam em mais de 2.000 deuses, 2.000 divindades. Esses deuses eles tinham características antropomórficas, ou seja, característica humana, zoomórficas, ou seja, características de animais, ou antroposomórficas, ou seja, metade ser humano, metade animal, certo? Nas suas imagens. Eles eram habitantes da terra, ou seja, e moravam nos templos, ou seja, era característica dos deuses, é o que eles acreditavam. Então, a sociedade egípcia exercia uma forte religiosidade, e essa forte religiosidade, como eu disse, até no faraó era atribuída à sua divindade e envolvia todos da sociedade. Tudo funcionava em razão das crenças religiosas. Então, como eu falei, que o faraó ele acumulava poderes religiosos e poderes políticos, né, entre as várias funções que exercia o faraó, nós consideramos o Egito um estado teocrático. A crença na vida após a morte é uma marca das crenças religiosas da civilização egípcia. E na religião, a crença religiosa, a crença nesses deuses, para eles era o fruto da felicidade, eles promoviam cultos de gratidão, de agradecimento aos deuses, agradecer a abundância das águas do rio Nilo, da produção, e para eles esse culto aos deuses promovia a renovação e fazer com que acontecesse as cheias anuais do rio Nilo, certo? Então isso era muito importante para a existência da civilização egípcia e a sua continuidade. Então, como é que eles faziam essas honrarias aos deuses? Esses cultos eram cantos, eram danças, eram oferendas. E aqui um exemplo, né, de uma citação. Fazeis o Nilo no mais baixo dos mundos e lhe trazeis a inundação e a baixa, assim como as fizeste para que a humanidade se sustente. Então, aquela cheia do Nilo representava a continuidade da existência da civilização do Egito. O principal deus era Ra, Amon-Ra, e o mais popular Osíris, que governava o reino dos mortos. Certo? Nós sabemos também que Anubis ele era o deus principal dos mortos. Bem, uma característica que a gente não pode deixar de esquecer é a mumificação. A mumificação era uma prova da crença, da existência da crença na vida após a morte. A mumificação, ela normalmente é feita apenas para os mais nobres, para o faraó, para aquelas classes, né, da elite. Por quê? Porque era algo muito caro.
e duradouro, ou seja, um processo de mumificação de um corpo durava até 70 dias, desde que fosse um processo completo, né, desse mais caro. Por isso que eles promoviam a mumificação, era promovida mais para as pessoas mais ricas. Agora, existia também uma mumificação mais popular, com menos produtos, e com menos produtos não era tão eficaz em relação à conservação do corpo. Porém, era feito também aos populares. As pirâmides, elas não eram templos, eram túmulos, onde era guardado o corpo dos faraós ou desses mais nobres. Bem, e em relação à mumificação, por que conservar o corpo? Eles acreditavam que após o julgamento de Osíris, após a morte, esse espírito ele iria ter essa vida eterna, desde que passasse do julgamento de Osíris e desde que o seu corpo estivesse conservado na terra, certo? Então, precisava dessa conservação do corpo para a permanência daquele espírito que passou no tribunal de Osíris na sua eternidade, beleza? Mais uma informaçãozinha aqui de religião do Egito Antigo. Eu falei da característica de politeísmo para a religião do Egito Antigo, porém, eles vivenciaram uma experiência monoteísta. Foi no contexto do Novo Império, mais ou menos do século XIV a.C., o Egito passou por uma reforma política que também citou questões religiosas. A questão era para enfraquecer o poder dos sacerdotes, e o faraó Amenófis IV, ele oficializou um culto monoteísta no Egito e implantou esse culto monoteísta com a única divindade, né, o deus Atom, que tinha como símbolo a figura do círculo solar. Ele queria também legitimar essa ação política religiosa, né, mudando seu nome para Akhenaton, aquele que adora Atom. E ele também realizou a construção de uma cidade de Akhenaton, né, com aquele símbolo, horizonte do disco solar, e essa foi transformada na capital de todo o império durante esse período. Porém, essa experiência monoteísta do Egito é uma exceção, porque após a morte de Amenófis IV, Akhenaton, o culto politeísta foi restabelecido pelo sucessor de Amenófis IV. Continuando, vamos aqui falar da pintura do Egito Antigo. Então, tinham dois tipos de pintura: cenas do cotidiano, como essa aqui, olha, que está mostrando a extração do papiro, que era uma planta sagrada para eles. E o outro tipo de pintura era a pintura funerária, certo? Em função dessa crença na imortalidade da alma, que no caso desse papiro nós temos aqui uma cena que representa o julgamento de Osíris. Assim, o coração da pessoa ele tinha que ser mais leve do que uma pena. Se caso fosse mais pesado, aí você estaria condenado a viver no inferno, beleza? Bem, então, ficamos por aqui nessa sociedade, essa civilização fantástica do Egito, e na próxima aula a gente vai trabalhar a civilização do Nilo, vizinha do Egito, a civilização da Nubia, beleza? Tchau, pessoal, até a próxima.